Quero saudar todos com a graça, misericórdia e a paz do nosso Deus. É muito bom ver vocês consagrando esse tempo ao nosso Deus. Ele merece. Nós estamos estudando escatologia. O que é escatologia? A doutrina das últimas coisas. O que é a doutrina das últimas coisas? São as promessas de Deus. São verdades que Deus diz que vai fazer no planeta Terra, na humanidade e na vida de indivíduos. Por que é importante nós estudarmos coisas em relação ao futuro e algumas delas que a igreja nem vai participar? Mas por que é importante? Porque que no livro de Apocalipse, quando a gente abre Apocalipse, do capítulo 5 até o capítulo 17, capítulo 18, fala de coisas que vão acontecer aqui no planeta Terra e a igreja não tem nada a ver com isso, entre aspas, porque a igreja vai estar lá no céu. Mas por que isso foi revelado para nós? E por que a Bíblia diz que isso vai produzir em nós bem-aventurança? Isso é alegria, qualidade de vida, paz e assim por diante. Porque através das profecias, isso é, das promessas que Deus fez, e quando nós falamos de promessas, nós falamos de promessas positivas e promessas negativas. Nós falamos de bênçãos para os obedientes e nós falamos de coisas severas e sofrimento para aqueles que não acreditam em Deus. Então tudo isso tem a ver com promessas. Por que isso é importante? Porque isso revela o poder do nosso Deus. Revela quem Deus é. E revela que as promessas que Deus fez para nós, de maneira particular, também irão se cumprir. Por exemplo, nós temos uma promessa em 1 Coríntios, capítulo 10, e eu sempre confundo na minha memória se é o 13 ou se é o contrário, se é o 31, né? Mas 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Nós temos aqui uma promessa. Se você perceber, né, quanto poder é necessário para Deus cumprir essa promessa, você vai ver que não é nada diferente da promessa de que Deus está controlando todos os eventos do mundo todo e controlando todas as pessoas do mundo todo, de maneira individual e de maneira coletiva. Por exemplo, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Pensa nisso. A palavra tentação aqui, quem já estudou esse texto comigo no passado, lembra? A palavra no original, tentação, é a mesma para provação. Isso é, para as coisas difíceis da vida. Então, cada situação difícil que você enfrenta, de sofrimento, em qualquer área, ela é ao mesmo tempo uma tentação para você duvidar de Deus, duvidar do amor de Deus, duvidar do cuidado de Deus. Por isso que provação e tentação sempre envolvem as mesmas circunstâncias. E ele está dizendo, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirás que sejais tentados além das vossas forças. Agora pergunta, qual é a minha força para suportar uma provação, uma tentação? E qual é a força de um adolescente que aceitou Jesus com 10 anos de idade? Existe diferença? É lógico que existe. Então Deus está dizendo que Ele controla cada evento na sua vida, levando em consideração o seu nível de espiritualidade, maturidade, deficiência, sejam elas em qualquer natureza. Você entende como uma promessa de Deus em relação ao futuro pode trazer para nós muita segurança e muita tranquilidade? Significa que Deus conhece você e Ele controla todas as circunstâncias, levando em consideração
quem você é, na dose certa. E quando a gente estuda sobre os eventos futuros, nós estamos lembrando disso em relação à nossa vida hoje. E aí Deus revela o seu poder ainda maior, mostrando o que Ele vai fazer no universo, controlando nações, líderes de nações e assim por diante. Então é muito importante que nós estejamos associando, né, as promessas das coisas que ainda vão acontecer, lembrando de promessas que Deus fez no passado e já se cumpriram. Então nós podemos confiar na palavra de Deus para o nosso dia a dia também. E antes de voltar a esse tema, ok? Porque parece que nós falamos de coisas que no futuro e que não nos envolve agora no tempo presente. 1 Coríntios capítulo 15, nós estamos aguardando esse acontecimento como igreja, e esse acontecimento que eu vou ler pode acontecer antes de eu terminar esse estudo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50, em diante. Isto afirma, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Ele está dizendo o seguinte: aquilo que Deus planejou para nós, o nosso lugar, para onde nós vamos, esse corpo físico, ele não pode entrar nesse lugar. Esse corpo não vai entrar. Agora ele vai falar o que é que vai acontecer para que nós possamos estar nesse lugar incorruptível. Eis que vos digo um mistério. Mistério até então, porque agora o mistério está revelado para nós. Nem todos dormiremos. A palavra dormir aqui é uma palavra usada exclusivamente para os salvos. É um termo usado quando o salvo morre. Pela morte não ser definitiva nem para o nosso corpo. Então ele está dizendo, nem todos nós dormiremos, isso é, nem todos que estão ouvindo hoje essa palavra, nem todos aqui vão morrer. Por quê? Porque existe uma promessa do arrebatamento. Mas transformados seremos todos. Isso é, aqueles que morreram vão ter um corpo transformado, porque carne e sangue não pode ir para esse lugar reservado por Deus. E aqueles que não morreram, se acontecer agora, também vai ter um corpo transformado. Esse corpo vai virar um outro corpo. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos, aqueles que já tombaram, ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Paulo tinha esperança de que ele participaria disso, ele não participou, porque no plano de Deus, muitos anos para frente. Mas ele está dizendo, olha, quem está vivo tem que estar com essa verdade na mente, é uma promessa, pode acontecer a qualquer momento. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista de imortalidade. E quando esse corpo corruptível se vestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então será cumprida a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. E termina essa sessão com um cântico de vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão, o teu ferrão venenoso? O aguilhão da morte é o pecado. A morte vem por causa do pecado. E a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Um monte de promessa aqui em relação ao futuro. Mas quando nós estudamos profecias, nós estamos estudando quem Deus é, o poder de Deus, e que nada acontece sem que tenha sido planejado por Deus.
e que Deus tem controle absoluto em todos os acontecimentos. Em todos os acontecimentos. E sempre vem a pergunta, então por que Ele permite tanta maldade nesse mundo? Porque Ele decretou para os nossos representantes, que eram perfeitos e melhores do que nós, que se eles seguissem as instruções de Deus, eles nunca iriam experimentar todas essas coisas ruins, que é a morte. Mas se eles não confiassem no que Deus diz, certamente morreriam. Então todas as coisas ruins é a prova de que Deus também cumpre a sua palavra, naquilo que é, vamos dizer assim, maldição. E isso serve para nós hoje. Nós temos vários mandamentos na palavra de Deus para nós cristãos. E diante de todos esses mandamentos, ainda o princípio é o mesmo. Deus coloca diante de nós vida e morte. Isso é, se eu obedeço a palavra de Deus, eu tenho qualidade de vida. Mas se eu desobedeço a palavra de Deus, a minha qualidade de vida vai para o ralo. Porque Deus, Ele é fiel, Ele é justo e cumpre o que diz. Entende? Por isso que quando a gente estuda a escatologia, nós temos que lembrar que a escatologia nos leva a ter uma vida em busca da santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, como existem muitas interpretações diferentes em relação às questões proféticas, eu estou usando essa parte do estudo para treinar a nossa mente na questão da interpretação histórica, gramatical e literal das Escrituras. Porque se nós perdermos esse tipo de interpretação, você pode pegar a Bíblia e dizer que ela afirma qualquer coisa. E aí vem muito lixo e muita mentira, ainda sendo ensinado com Bíblia aberta. Ok? Então eu estou mostrando que existe uma harmonia na Bíblia entre Antigo Testamento e Novo Testamento. Por exemplo, nós estamos estudando sobre o dia do Senhor lá no Antigo Testamento, que mostra que é a mesma coisa no Novo Testamento. O que é o dia do Senhor? O dia do Senhor são eventos que a Bíblia diz que vai acontecer aqui no planeta Terra, mas que ainda não aconteceu. Inclui a grande tribulação. A Bíblia diz que haverá um tempo aqui no planeta Terra. A interpretação literal é um tempo de 7 anos em que Deus agora vai derramar a sua justiça, vai derramar a sua ira, a sua indignação para as pessoas que vivem aqui nesse mundo como se Deus não existisse. Deus é justo, Ele vai punir. Não importa o que as pessoas digam, não importa que vão dizer que Deus é sanguinário, não importa. Deus não se importa com o que as pessoas pensam a respeito dele. Entende? Ele se apresenta como um Deus justo, mas ao mesmo tempo como um Deus misericordioso. Ele está dando oportunidade para as pessoas o conhecerem e se renderem a Ele. Um dia, essas oportunidades vão terminar. E aí vai acontecer esses 7 anos de tribulação, que é a indignação de Deus, na qual Ele vai eliminar todos os descrentes do planeta Terra. Nesse período, ainda a palavra de Deus vai ser pregada, pessoas irão se converter, mas nem todos. Então Ele ainda derrama a sua justiça com graça. O dia do Senhor inclui a segunda vinda de Cristo, como pessoa, como ser humano, fisicamente. Porque existe uma promessa referente a isso que ainda não foi cumprida. Ele vai reinar pessoalmente sobre todas as nações, porque Ele é Deus e Ele é Rei dos Reis. Ele vai cumprir aquilo que foi planejado para Adão. Quando Adão foi criado por Deus, ele foi criado para governar no planeta Terra. Entende? Teocracia mediada. Então Deus tem a sua lei, né? Deus tem o ideal para o ser humano. Ele criou Adão e falou: Adão, se você me obedecer, você vai ser, né, esse rei. Você vai governar, as pessoas vão seguir as suas instruções. Adão fracassou, não confiou nas instruções de Deus,
acreditou no diabo, entende? Mas Deus diz, a história ainda vai ser cumprida do jeito que eu quero. Então, Jesus Cristo, ele é chamado de o segundo Adão, alguns dizem o último Adão, é por isso que ele recebe esse título. Por quê? Porque ele vai cumprir o plano de Deus. Então, ele precisa reinar aqui nesse planeta, e tem esses textos que nós estamos estudando. O reino de Cristo milenar vai ser aqui no planeta Terra, e depois a gente vai ver na sequência, ok? Que é antes do reino eterno. Existe um reino eterno, mas existe o reino milenar de Cristo fisicamente aqui no planeta Terra, e tem vários textos que falam sobre isso. E esse ponto tem sido mal interpretado por várias, vamos dizer, tendências teológicas diferentes. E é por isso que a gente está investindo tempo em relação a isso. Ok? Nós vimos na profecia de Zacarias, que Zacarias, 500 anos antes de Cristo aproximadamente, fala sobre algo que Deus diz que vai realizar no planeta Terra, e que o livro de Apocalipse, escrito por João, confirma isso de maneira mais clara. Então, Zacarias diz que o Messias vai vir para reinar sobre Israel e sobre as nações. E Zacarias, para provar que isso é literal, nós já vimos isso, ele cita fatos históricos, isso é, a intervenção de Deus no povo de Israel, lidando com outras nações. Ele está dizendo, se Deus fez isso, usando, por exemplo, Nabucodonosor, usando Ciro, usando impérios, Medo, Persa, por que não é literal também a volta de Jesus fisicamente para reinar? Por que um é literal e outro pode ser interpretado de maneira espiritual? Nós já vimos que Zacarias cita que Jesus vai pisar no Monte das Oliveiras. Aí nós lembramos que o Novo Testamento, depois que Jesus ressuscitou, ele andou aqui no planeta Terra por um tempo, e quando ele foi assunto aos céus, com mais de 500 testemunhas, as pessoas vendo Jesus subir, e aí um anjo desce e fala, por que vocês estão olhando lá para cima? Esse Jesus que foi assunto aos céus, vocês vão ver descer. E Zacarias já havia profetizado isso antes. Só que agora ele não vai descer como um cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora ele vai descer como o Senhor e Rei dos Reis. Vai rachar aquele monte no meio, ele vai reinar de maneira diferente. E Zacarias mostra que todas as nações vão prestar adoração ao Rei Jesus, e aquela nação que se negar a fazer isso, ela vai perder bênçãos. Ela vai ter maldição, não vai chover no terreno daquelas pessoas, naquelas cidades. Nós já vimos isso no último estudo. Então, eu estou relembrando, é muito importante nós entendermos em que contexto foi escrito, ok? O reino messiânico deve ser interpretado literalmente, pois faz parte da profecia, a reconstrução do templo judaico, faz parte da profecia também o retorno do sistema sacrificial de animais, e os protetores de animais que depois vão ter que lidar com Jesus em relação a isso, mas vai voltar, tá bom? Cuja o propósito agora é relembrar o sacrifício de Cristo pelos pecados. Como é que nós relembramos o sacrifício de Cristo em nosso favor hoje? A ceia do Senhor. Quando voltar esse sistema sacrificial que Zacarias diz que vai voltar, tem esse propósito. Zacarias 14, versículo 20 e 21. Naquele dia, falando do futuro, estará inscrito nas sinetas penduradas nos cavalos, separado para o Senhor. Os caldeirões do templo do Senhor serão tão sagrados quanto as bacias diante do altar. Cada panela de Jerusalém e de Judá será separada para o Senhor dos Exércitos, e todos os que vierem sacrificar
pegarão panelas e cozinharão nelas. E a partir daquele dia, olha que coisa interessante, nunca mais haverá comerciantes no templo do Senhor dos Exércitos. Eu vejo como Deus é perfeito a dar uma profecia para que não haja confusão. Isso aqui aconteceu, essa profecia foi feita 500, vamos colocar 500 anos antes de Cristo. A data não é importante, ok? Nessa época, o templo já havia sido destruído por Nabucodonosor. Então, era preciso reconstruir o templo. Nós sabemos que o templo ele foi reconstruído, não é? Depois ele foi destruído novamente no ano 70. Alguém poderia dizer, não, mas isso aqui já se cumpriu. Se cumpriu quando Israel voltou para a terra. Mas qual foi uma das indignações de Jesus na época em que ele estava aqui, o templo existia? Qual foi uma das indignações dele? O comércio no templo. Vocês estão fazendo da casa do meu pai um lugar de salteadores. Então, não pode se referir àquele acontecimento, porque naquele tempo havia vendas. Aquele templo foi destruído no ano 70. Então, significa que um novo templo precisa ser reconstruído, voltar esse sistema sacrificial de maneira tão perfeita que não vai ter mais comércio lá dentro. Isso ainda não se cumpriu, gente. Por que eu tenho que dizer que isso aqui é alegórico? Se tudo que está envolvido são fatos históricos. Pense nisso. É dessa forma que se interpreta a palavra de Deus de maneira literal. Tem textos mais simples, sim. Tem textos um pouco mais complexos, sim. Mas a maneira de interpretar é essa. Nós vamos estudar mais sobre o milênio no futuro. Mas, novamente, eu quero treinar a nossa mente. Por quê? Porque nós temos bons pastores, eu estou falando de pastores excelentes, pastores bíblicos, pastores que eu ouço, mas que na área de escatologia interpretam esse texto de maneira alegórica. E, nesse caso, estão interpretando a palavra de Deus de maneira errada. Então, há um erro nessa área, ok? O profeta Zacarias afirma que haverá um reino messiânico aqui no planeta Terra. A adoração que era feita no Antigo Testamento vai voltar nesse período, porque Deus assim determinou. E todas as nações vão prestar adoração dessa forma. E nós falamos isso no estudo anterior. E a nação que se recusar, inclusive ele dá nome a algumas nações, o Egito será uma delas. Deus diz, não vai chover lá, enquanto eles não cumprirem aquilo que eu estou determinando. Então essa profecia não pode se referir ao reino eterno. Por quê? O reino eterno é um reino em que não haverá mais o pecado. É um reino em que não haverá mais pecadores. Mas aqui, no reino milenar de Cristo, ainda existe o pecado. Por isso que ele vai reinar com vara de ferro. Por isso que ainda existe maldição para as pessoas que desobedecerem. Ok? O reino de Cristo é físico. Quando eu digo físico, eu digo que é literal. Ok? Pois inclui a profecia de que Satanás será expulso da terra, deixando de cumprir aquilo que ele está cumprindo hoje. A Bíblia diz que ele é o Deus desse século e que ele existe, a ação dele aqui no planeta Terra hoje é cegar o entendimento dos descrentes em relação a reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Veja esse texto de Apocalipse, capítulo 20. Fala sobre um reino milenar literal de Cristo e diz, vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão,
a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Eu interpreto 1000 anos literal. Porque qual é a outra maneira de interpretar? Bom, um período longo de tempo. Bom, então não tem problema que seja um período longo de tempo. Mas é literal essa prisão de Satanás. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações até que terminassem os 1000 anos. É um período. Deus está dizendo, olha, eu vou prender Satanás por um tempo. Eu tenho propósito. A gente fala, mas por que Deus precisa fazer isso? Por que não prende ele de uma vez por todas? Deus tem os planos dele. É por isso que ele é Deus e nós somos criaturas. Criaturas, algumas que se converteram se tornaram filhas e outras que vão continuar sendo só criaturas. E diz, depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Agora, olha o que Paulo escreve sobre o ministério satânico no período da igreja. 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Deus, o qual é a imagem de Deus. O evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Isso significa o quê? Que nesse período da igreja, Satanás, ele existe, sob a permissão de Deus, ele está agindo, e uma das funções dele é impedir que pessoas reconheçam Jesus como Senhor e Salvador quando você está pregando, quando eu estou pregando. Mas vai existir um período em que ele não vai exercer essa malignidade na humanidade. Deus tem um propósito para isso. Quando a gente chegar lá, a gente vai ver. Né? Mas é para mostrar que o problema do ser humano, gente, não são as circunstâncias. O problema do ser humano não é porque o pai criou o filho de maneira errada. Porque a gente faz isso, a psicologia inclusive faz isso, né? A psicologia culpa as circunstâncias por aquilo que o ser humano é. Culpa o pai, né? Culpa o vizinho e assim por diante. A gente culpa Satanás e Deus está dizendo, o ser humano ou o mundo é assim porque o ser humano é pecador. Porque o coração do ser humano é que está corrompido. Satanás só dá uma força. As circunstâncias dão uma força. Influenciam, mas não são determinantes. O problema é o coração do ser humano. E Deus vai mostrar isso, inclusive no reino milenar. Então é muito importante a gente entender o plano de Deus nesse sentido. Então, gente, o reino milenar é um período de tempo em que as pessoas irão pecar, mas não por influência satânica. É por causa do próprio coração corrompido. No reino físico de Cristo, todos os que reconheceram Jesus, agora estou falando no passado, como Senhor e Salvador, morreram aceitando Jesus como Senhor e Salvador, ou foram arrebatados, reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador, participarão ativamente do sistema governamental de Cristo. E aqui tem muita coisa para nós. Lembra quando nós estudamos sobre os galardões? É interessante, né? Nós vivemos aqui no mundo, a criança, ela nasce, com 5, 6 anos, ela começa a vida acadêmica dela, e normalmente a vida acadêmica visa o quê? A sobrevivência dela no futuro, através da profissão. Então ela se prepara aí, né, por 15 anos, vamos assim dizer. Alguns ainda têm que continuar se preparando para manter, vamos dizer assim, a sua profissão, para poder viver aqui ainda nesse mundo, quantos anos? 50? 60? 70? 100? Bom, eu não conheço ninguém mais do que 120, que eu já ouvi notícia de pessoas que chegaram até 120 anos.
Quer dizer, a gente se prepara para procurando ter uma qualidade de vida por um período, vamos dizer assim, de 100 anos. E a gente esquece que a nossa vida cristã aqui vai determinar algo no nosso papel, no milênio, por um período muito mais longo de tempo. Então, não estou falando da eternidade, estou falando do o que nós seremos durante o reino de Cristo. É interessante, nós precisamos ter isso na mente. Não é? Então, agora eu vou fazer uma brincadeira com o meu filho. O governo aqui, gente, é decretado por Jesus. Entende? E ele tem um grupo de pessoas que vai fazer com que as coisas aconteçam como Jesus quer. Entende? Nós vamos reinar com Cristo, cada um na sua posição, de acordo com a sua fidelidade durante esse período. Depois vem o reino eterno. O reino eterno, né, é o eterno, mas existe um período aqui em que o nosso serviço ao Senhor Jesus Cristo aqui vai determinar a nossa posição lá no milênio. Veja bem, Apocalipse 20, versículo 4. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. As pessoas, os mártires, durante todas as épocas, inclusive durante a tribulação. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem. Não tinham recebido a sua marca na testa, nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até que se completasse 1000 anos. O restante dos mortos são os mortos que não eram salvos. Essa é a primeira ressurreição. Felizes os santos, os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Não é o reino eterno. Entende? Então, para que haja um reino perfeito, é necessário que os ministros e os demais que compõem aquele governo sejam pessoas incorruptíveis, que são os salvos com corpo glorificado, com poder, né? Nem têm vontade de pecar, incorruptíveis, não precisam de nada porque tem o Senhor Jesus cuidando deles e assim por diante. Mas ele fala de um reino em que haverá a participação de todos os que viveram, né, reinando, viveram nesse mundo confiando em Jesus como Senhor Salvador. E você pode dizer, nossa, mas tem tanta gente salva, tem lugar para todo mundo? A Bíblia diz que vai acontecer. A nossa mente não alcança, talvez a gente não saiba como vai ser, mas a Bíblia diz que vai. E se vai, vai. Porque a palavra de Deus assim diz. É importante que a gente entenda, porque eu estou fazendo uma distinção, ou melhor, a Bíblia faz uma distinção, não eu, sobre o reino eterno e um reino físico aqui nesse mundo de 1000 anos. Satanás será solto. Lembra que ele foi preso? Ele vai ser solto. E qual é a função dele? Seduzir. Ele vai seduzir muitos para tentar destronar Jesus como Rei Supremo. Satanás vai ser derrotado e aí sim, condenado a sofrer por toda a eternidade. Olha Apocalipse capítulo 20, versículo 7. Quando, porém, se completarem 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, sairá a seduzir as nações. Veja bem, então Jesus está reinando sobre as nações, pessoas estão nascendo, alguns se convertem, outros não se convertem, não é assim hoje também, não é? Então, ele vai sair para seduzir as nações,
que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Então, essa frase, como a areia do mar, significa muita gente. Ok? Muita gente. Marcharam, então, pela superfície da terra, sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e agora sim, serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Depois vi o grande trono branco. Então veja bem uma sequência aqui. Está no livro de Apocalipse. Qual é a maneira de interpretar isso? Por que que está lá? É palavra de Deus? É a verdade? A Bíblia diz que quem crê nisso é um bem-aventurado, que isso lida com o nosso dia a dia hoje, nos lembra de promessas que fazem parte do nosso dia a dia. Então, o milênio é literal, porque depois desse período de 1000 anos, haverá nações que vão se unir a Satanás. Ele está falando de nações reais aqui. Nações que vão se rebelar contra o rei Jesus. Não querem Jesus reinando sobre elas. A Bíblia diz que esse reinado é com vara de ferro. Sabe por quê, irmãos? O reino de Cristo não é democrático. É teocrático. Entende? É uma teocracia. É um governo autoritário. É um governo ditatorial, segundo o ponto de vista humano. Ele é isso mesmo. Entende? Porque ele é Deus. Porque ele é perfeito. E o que o ser humano descrente, e às vezes alguns cristãos também são assim, né? Eles querem ser dono do quê? Do próprio nariz. E quando eles não são donos do próprio nariz, eles acusam as pessoas de serem ditadoras. Não é? Ouçam uma definição de ditadura, conforme um site que eu li lá, o site Politize. Mas preste atenção e veja como vai ser o reino milenar, vai ser assim. E aí você vai entender por que é que Satanás vai ser solto e vai seduzir as nações. Então, imagine um reino perfeito. Então, qual é o papel? O que nós esperamos dos nossos governantes? Nós brasileiros. O que é que nós esperamos? Nós esperamos de um governo que se preocupe com o bem-estar do povo. Não é assim que funciona? Né? Um governo que ele cuida da nossa educação, né? Que cuida da economia de tal maneira que haja oportunidade para todas as pessoas trabalharem e se sustentarem. Nós queremos um governo que cuide da nossa segurança, porque esse é o papel, da nossa saúde. Não é isso que nós queremos? Ok? Nós queremos isso. É para isso que um governo existe. E o governo de Cristo vai ser perfeito. Ele vai proporcionar isso de maneira perfeita. Então, por que Satanás vai seduzir as nações? E por que pessoas vão se deixar seduzidas? Porque não é a circunstância que determina o que o homem é e o que o homem não é. É o coração perverso do ser humano. E sabe o que o ser humano quer? Ele quer fazer aquilo que ele quer, aquilo que ele gosta. E tem muita coisa que o ser humano gosta que é pecado. E no milênio não vai ser permitido fazer, porque se fizer, vai ser penalizado instantaneamente. Entende? É por isso que as pessoas vão se rebelar. É verdade, não é? Agora veja bem. Então, ditaduras costumam ser bastante centralizadoras. O governo milenar de Cristo é centralizador ou não é? É centrado em quem? Em Cristo. É Ele, e só Ele, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O poder fica extremamente centralizado nas mãos de pessoas
ou grupo que governa o Estado. Quem é essas pessoas que vão governar durante o milênio? Somos nós, os salvos. Tudo vai ser centralizado neles, ou em nós. Entende? Não vai ser escolhido, não vai ter votação em quem vai ser governador, em quem vai ser prefeito. Não vai ter, nos Estados Unidos se vota até para sistema judiciário, né, para o policial, xerife. Né? Lá não tem votação para nada disso. Esses lugares serão ocupados por pessoas que têm o corpo glorificado. Isso é, por nós, dependendo, né, do nosso trabalho aqui. Entende? É centralizado nessas pessoas. Ok? Com pouca ou nenhuma abertura para debate político. No milênio não tem debate político, gente. Ele é Senhor dos senhores, Rei dos reis. Ele vem, ele vai derrotar todo mundo que é contra ele. Entende? Vai reinar com vara de ferro. Isso aqui é justo. Mas o ser humano não gosta só daquilo que é justo. O ser humano gosta de alguns pecados. E lá não vai ser permitido. Continua dizendo o que é ditadura. Esse site, né? Os espaços de comunicação e deliberação costumam ser fortemente regulados ou suprimidos. E o milênio vai ser assim, vara de ferro mesmo. Entende? Mas algo que é justo. Algo que quem ama a justiça não vai querer outro tipo de governo. Isso aqui significa reinar com vara de ferro. Isso é, a justa punição será aplicada rapidamente. E lá não tem tribunal superior, só tem um tribunal. No Brasil hoje, pensa um pouquinho. Tem presos, condenados justamente, que recebem um certo valor financeiro do governo, enquanto que alguns trabalhadores não recebem aquilo. Que o salário mínimo é menos do que muitos presidiários recebem. Não é isso que acontece aqui no Brasil? Não é só aqui no Brasil. Quantas injustiças são cometidas? Se protege hoje, às vezes, mais o perverso do que o cidadão. Estou falando bobagem? Estou falando mal do governo? Estou falando uma realidade? Entende? Então, por que vai haver uma rebelião no final do milênio? Apesar de uma economia perfeita, apesar de uma segurança perfeita, apesar de saúde perfeita, existem desejos no coração humano que a palavra de Deus diz é pecado. E as pessoas vão querer isso. No milênio, as pessoas não vão poder satisfazer seus desejos pecaminosos e saírem impunes. Então, quando Satanás é solto, ele vai vir com a mesma proposta que tinha para Adão e Eva. Entende? Eu tenho algo melhor do que esse reino que vocês estão vendo aí. É um reino em que vocês vão poder fazer aquilo que vocês gostam. Isso é bom para vocês. Entende? Mas nós temos que destronar aquele lá. E as pessoas vão acreditar. Entende? Rapidinho, vou parar nesse ponto. A sequência de Apocalipse mostra cronologicamente a ordem dos eventos futuros. E mostra que tem um reino messiânico e depois tem o reino eterno, que não é uma coisa só. Ok? Apocalipse capítulo 18 e 19, nós temos a vitória de Cristo sobre o anticristo, sobre o falso profeta e sobre a besta. Eles são a liderança naquele período de 7 anos de tribulação. Apocalipse capítulo 20, versículo de 1 a 6, fala de um reino milenar literal, que eu chamo do reino messiânico. A parte do Messias prometido que não foi cumprida.
Uma parte foi cumprida, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas aquele que vai reinar sobre Israel e sobre as nações ainda não foi cumprido. Então eu estou chamando de reino messiânico, o reino de Cristo. Apocalipse capítulo 20, versículo 7 até o versículo 10, Satanás é preso por 1000 anos, ele é solto, ele reúne as nações para essa última tentativa dele, e a última, de tentar vencer Jesus Cristo. Ele tentou lá na cruz, de várias formas. Tentou lá no deserto, lembra? Né? Se você é Cristo mesmo, que ele queria destruir, né? Provar que ele é maior do que Jesus. Lá na cruz ele tentou, desce daí, se Jesus descesse da cruz, nós todos estaríamos condenados ao inferno. Ele foi derrotado lá. E ele vai fazer uma última tentativa. E depois a Bíblia diz que ele vai ser derrotado. Apocalipse capítulo... Depois, em Apocalipse capítulo 20, de 11 a 15, a gente tem o trono branco, que é o julgamento definitivo de todos os descrentes. Todos os descrentes de toda a época vão ressuscitar e vão comparecer diante de um trono, na qual eles vão receber agora de Deus o veredito e logo em seguida a condenação. Está lá em Apocalipse. Nós vamos ver isso no futuro, mas dá uma lida lá. E agora sim, no capítulo 21 e no capítulo 22, é que tem o reino eterno. Então eu quero que vocês observem essa sequência, né? Ok? Temos aqui um tipo de reino, que na Bíblia diz que é 1000 anos. Então, tem começo e tem fim. Ok? Ele começa com Jesus descendo no Monte das Oliveiras e rachando o monte no meio, está lá, está escrito. E depois tem todos esses acontecimentos, e só depois desses acontecimentos é que a gente tem aquilo que a gente chama de reino eterno, novo céu e nova terra, que é o último. Então essa sequência mostra, né, a realidade. Agora, como é que nós vamos interpretar isso? A interpretação histórica, gramatical e literal é a forma de nós não cometermos erros de interpretação em nenhum texto das Escrituras, não somente na questão de profecia, em nenhum texto. Se a gente seguir essa interpretação, nós vamos estar dentro da verdade proclamada da forma que Deus anunciou para nós. Paramos por aqui. Vamos continuar isso no mês de setembro, porque na semana que vem nós vamos celebrar o aniversário da nossa igreja, 34 anos de existência. Todos estão convidados e depois a gente retoma esses estudos. Se a trombeta não tocar, se a última trombeta tocar, aqueles que nós amamos, que falaram de Cristo para nós, eles vão ressuscitar e nós vamos, vai ficar só roupa aqui. A gente vai subir com o corpo glorificado. Entende? E aí, gente, vai começar aqui o dia do Senhor. Amém? Obrigado, Deus, pelas tuas promessas em relação ao futuro. Obrigado pelas promessas em relação ao presente. Obrigado pela promessa de perdão dos nossos pecados quando nós nos arrependemos, que garante, ó Pai querido, comunhão com o Senhor, qualidade de vida. Obrigado, Senhor, pela promessa de que os seus olhos estão voltados para nós, que nada na nossa vida é por acaso, que o Senhor controla tudo e todos. Até aquelas coisas difíceis, o Senhor diz que é para o nosso bem. Obrigado pela promessa que o Senhor está cuidando de nós, o Senhor está suprindo as nossas necessidades. A gente vai para casa agora e a gente tem o que comer. Nós temos o que vestir. Nós temos, ó Pai querido, abrigo. E o Senhor diz que tudo isso vem do Senhor. Pai, obrigado, porque pela Tua graça e pela Tua misericórdia nós existimos como igreja local. Obrigado porque os irmãos, ó Pai querido, também têm colocado
Ó Pai, a sua vida, mas também tem colocado os seus recursos para a tua obra. Temos um plano, ó Pai querido, caso o Senhor não volte. Queremos que o Senhor volte. Mas se por acaso o Senhor demorar mais um pouco, ó Pai querido, temos um plano aqui para que possamos usar ainda melhor todo esse patrimônio para a nossa edificação, para a nossa comunhão, mas também, ó Pai querido, para atrairmos pessoas para conhecerem a Tua salvação, para reconhecerem Jesus como Senhor e Salvador. Que o propósito que nós colocamos no papel, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, ó Pai querido, se transforme em algo palpável. Que o Senhor sustente o nosso emprego. E pela Tua graça, se o Senhor puder nos dar emprego melhores, nós também vamos Te agradecer, ó Pai. O Senhor tem sido fiel para conosco. E nós queremos reconhecer que tudo vem de Ti. E o que nós estamos devolvendo é uma pequena parte de tudo que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Senhor. Ajuda-nos a permanecer firmes, fiéis, para a Tua honra e Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Boa semana. Deus abençoe a todos. Essa trombeta até surdo vai ouvir, se for salvo. Então, pode ficar tranquilo. Velho vai ouvir. Tranquilo.